Boa tarde, doutor Roberto, mais uma vez. Boa tarde. Estamos aí quase no finalzinho do mês curto. Exato. Mês que tem o carnaval no meio, que já aí atrasa também. Espero que as águas de março nos permitam, não um fim do verão, mas nos permitam que o Brasil, na verdade, cumpra com sua obrigação no sentido de agilizar as reformas que precisa, dar tranquilidade política a esse país e a gente avançar economicamente. A gente passa o tempo muito rápido, hoje é dia 27, final de fevereiro, e o ano praticamente, para o brasileiro, o ano começa depois do carnaval, né? E o mês curto ajuda. Ajuda, é verdade. Mas eu queria levantar um tema hoje que não está um pouco fora do nosso script habitual. Porque quando eu passo pelas ruas, eu já dei esse testemunho aqui, 15 dias atrás, não sei se o senhor lembra, no dia 13, quando eu falei de que por vários lugares que eu passava, o povo perguntava, os comentários do doutor Roberto, como é que são feitos, tal, tem pauta, tem, não tem, como é ele. Aí me deu esse estalo na cabeça da gente hoje de falar um pouquinho, não de alguns temas preparados, de pauta, mas da figura Roberto Cavalcante. Muita gente quer saber a curiosidade, quem é Roberto Cavalcante? Como é que o senhor definiria? Eita, é muito difícil, né, você falar em causa própria. Você tem dois caminhos, ou você vai pelo campo que é o mais parecido comigo, que é o da humildade, ou então você vai fazer apologia de alguma coisa, fruto de um trabalho de mais de 50 anos. Mas basicamente eu diria que, para definir Roberto, eu sou uma pessoa com origem muito simples. Meus pais do campo meu pai é professor da universidade, médico, eles nos deram aos filhos uma consciência financeira muito forte e uma consciência, meu pai era psiquiatra, então automaticamente tinha a obrigação de educar com pelo menos modernidade à época. E eles sempre nos deram uma liberdade muito grande. Essa liberdade no pensar, no agir, liberdade, respeito total, disciplina total, escassez financeira permanente, mas nos deram sempre a liberdade de agir, de raciocinar, quer no campo político, quer no campo econômico. Eu estava programado para ser médico, existiam 3 anéis de pai, avô, bisavô médicos, ainda os guardo com o maior carinho. E minha mãe, quando eu era pré-adolescente, me botava no dedo um anel de medicina. Você vai querer o seu como, Roberto? Esse aqui é do seu bisavô, esse aqui é do seu avô, esse aqui é do seu pai, você vai querer. A pedra automaticamente ia ser verde, né? E na verdade teve a geração de hoje não sabe muito disso não, dessas cores de cada área. Exatamente, a pedra que eu estava predestinado era ser verde. Tenho nada contra o verde, acho lindo, mas a pedra verde no anel eu não tive a oportunidade de ter, porque em um determinado momento, já na reta final, aquela época existia os cursos eram você migrar para o científico, que era subdividido em turma de engenharia e a turma de medicina, e você tinha um clássico que na verdade habilitava mais para as cadeiras e para a vocação para fazer direito. Fora direito, engenharia e medicina, o resto é periférico. Quando eu cheguei em casa um dia, fiz uma reunião com meus pais e disse que ia estudar economia, talvez a preço de hoje era como meu filho, meu neto, chegasse e dissesse para meu filho que ele ia fazer, e eu continuo com o maior respeito, mas uma profissão assim que não é bem aceita, talvez por um suposto preconceito, balé. Eu vou fazer balé. Aí, meu filho, você vai a balé, por que você não vai fazer medicina? Aproveita o consultório do seu pai, o hospital do seu pai e tal. Não, eu quero fazer. E quando eu falei que ia fazer economia, e se você analisar o curso de economia há 60 anos atrás, você vai verificar de que era um curso que não tinha a credibilidade que tem hoje. Mas eu enfrentei isso aí com muita facilidade, porque eu tinha, na verdade, a cumplicidade de pai e mãe
fazendo com que o que eu pudesse ser, o caminho que me proporcionasse ser feliz, seria o caminho que eles adotariam. Então, esta compreensão, esta capacidade de lidar com o heterogêneo, com o contraditório, ela me enriqueceu muito e eu cultuo muito isso. Isso não vem só de mim, isso vem dos meus pais. Então, na hora que... o Sistema Correia testemunha disso. Quantas vezes eu trabalho a 4 mãos com as pessoas que uma ideologia completamente contrárias a mim. Vou fazer um texto, aí peço a ajuda de um determinado companheiro. Sei que ele pensa ideologicamente diferente de como eu penso, mas eu faço a coisa num clima de brincadeira, num clima de se olhar. Hoje aqui a gente vai, vamos rir, porque a gente vou botar aqui um terminho que eu sei que vai ferir, que vai tal, amanhã vai ser o comentário tal. E essa pessoa que está ao meu lado e tem um pensamento ideológico contrário ao que eu estou escrevendo, mas na verdade dentro daquele ambiente de camaradagem, de brincadeira cordial, respeitando-se reciprocamente, a gente consegue avançar. Então, na minha vida, eu talvez tivesse fazer um autorretrato, eu diria que eu sou uma pessoa que respeito o contraditório, me enriqueço com o contraditório, tenho minhas opiniões fortes, próprias, tenho meus posicionamentos, mas na verdade eu me enriqueço com essa convivência. E num sistema de comunicação, das atividades que eu já exerci e que eu exerço, talvez seja a mais rica, porque são de pessoas que sem dúvida têm uma formação educacional, cultural, maiores até que a minha. Muitas vezes eu tenho companheiros aqui que tem a capacidade de falar idiomas, outros têm a capacidade de ler um livro em latim, em grego. É inacreditável. Então, essa talvez seja em função disso que eu procurei ocupar um espaço na Academia Paraibana de Letras, exatamente para ter uma convivência cada vez mais enriquecedora. Qual o perfil do político Roberto Cavalcante? Primeiro, como é que foi essa experiência de entrar na política, chegar ao tapete azul do Senado? Olha, eu tenho uma história fantástica, que é a história de me tornar político sem exercer política. Ser eleito sem precisar pedir voto. Porque, na verdade, eu fui por 2 vezes, as pessoas às vezes esquecem, suplente de senador. Fui durante os 8 anos de Ronaldo Cunha Lima e fui durante 4 anos, 5 anos de José Maranhão. E tive aí a oportunidade de por 2 vezes ocupar uma de forma temporal, 4 meses, e depois, os 2 anos, um assento no Senado Federal. É uma experiência para um empresário fantástica. Talvez nenhum outro pós-graduação que você possa fazer em qualquer universidade do mundo lhe traga tanta riqueza. Porque lá estão, o Senado principalmente, estão 80 cabeças diferentes da sua, são 81 membros, então você mais 81 senadores, e cada um com sua experiência. Lá estão ex-presidentes da República, ex-governadores, ex-deputados federais, grandes empresários, pessoas de todo nível e com todos os níveis de pensamento. Então, como eu ocupei aquela cadeira com uma vontade intensa, imensa de fazer um bom serviço, a Paraíba pode me avaliar, mas eu não tinha o desejo de voltar, de ser reeleito. Porque você, com o instrumento da reeleição, quer seja de governador, presidente da República ou parlamentar, quando você assume o cargo, você já está no primeiro dia preparando a sua reeleição. Isso independe de quem seja. Você está preparando. Azul. E eu automaticamente tomei desde o primeiro dia a decisão de não me candidatar à reeleição
Eu tive tempo de não precisar visitar as bases, de não precisar perder tempo, não negociar para ter benefício de nada. Por quê? Porque eu estava ali ocupando, sabia que o meu prazo de validade era aquele. Então eu tinha que ser atuante durante aquele período. Por isso me ocupei em todas as comissões que lá estive, na presença no parlamento em si, nas sessões parlamentares, para ter espaço para falar, que não é fácil. Você pensa que chega lá e fala, não, você tem que escrever um dia antes, ficar na fila e tal, é ultrapassado, é interrompido, atropelado pelos líderes disso, líder daquilo, chefe, não sei o que lá. Ainda tem aquela história de baixo clero, alto clero, né? Tem tudo isso. E tem experiências humanas interessantíssimas, pelo lado do bem e pelo lado do mal. Se você não se contaminar, você aprende muito. Essa é uma grande fase da minha vida, mas eu repito, e aqui estou falando para milhares de paraibanos, eu não pretendo voltar à política em termos de mandato. Eu procuro, à medida do possível, vender o que eu penso, defender o que eu penso. Dentre essa defesa está fundamentalmente defender o Brasil e dizer que eu posso muito contribuir sem participar efetivamente da política. Disse recentemente numa reunião que tinha uma inequívoca vaidade de ter sido senador, e ao ser tratado como senador, às vezes eu fico encabulado e dizer, não, senador não, ex-senador. Até porque no momento presente a classe política está tão desgastada que você numa fila de aeroporto, você num ambiente público, ser chamado de senador ou de deputado, você na verdade pode levar uma saraivada de ovos. Então eu prefiro ficar imune a esse risco. É verdade. Bom, a gente sabe que o senhor passou esse tempo lá no Congresso Nacional, mas teve a oportunidade de apresentar alguns projetos de leis. Uns até viraram leis, né? Lá no Congresso, no Senado. Na verdade, o que eu acho que é, assim, lamentável é que muitos trabalhos, quando você perde o mandato, dificilmente um parlamentar dá continuidade a esse seu projeto. Existem dezenas, centenas de grandes projetos que estão engavetados, desativados dentro do Congresso Nacional como todo, tanto na Câmara como no Senado. Então, acho que nessas reformas que o Brasil está projetando, deveria ter alguma coisa que fosse impositiva, no sentido de que um projeto que está aceito pela Casa, passou, por exemplo, pelas comissões do Senado ou da Câmara de Constituição e Justiça, significa que ele tem legalmente uma adequação. Esses projetos deveriam obrigatoriamente estarem pautados para os senadores ou deputados que sucedessem, para que aquelas ideias não sejam abandonadas. Está aí uma boa ideia. Muita gente acompanha, já acompanhava no jornal impresso, passou a acompanhar na edição online, agora aqui na TV, o que eu chamo de coluna eletrônica, né? E sempre a gente trata aqui dos artigos, e muita gente tem curiosidade de saber como é que nasce a ideia desses artigos. São pelo menos 2 por semana. Não é fácil buscar não ser medíocre cotidianamente. Você faz o seu programa e você sabe da dificuldade que você tem de fazer um programa diário. Quem é colunista diário, eu tenho assim um profundo respeito, porque eu escrevo apenas 2 vezes por semana e não é fácil você buscar um tema, mas eu procuro ser iluminado pelo tema. Eu não consigo fazer um artigo que seja uma coisa que eu não esteja imbuído daquele pensamento, e acontece é como uma fração de segundo, uma faísca, um raio que chega na sua cabeça. Você vem amadurecendo algumas ideias, eu vou falar sobre aquilo, vou falar sobre aquilo outro, tal. Você fica naquele tal, de repente você diz, não, eu preciso fazer, que eu preciso entregar o artigo tal. Aí você, na verdade, parte para escrever. A minha sistemática diz que burro não aprende, se acostuma. Então, na minha sistemática,
eu tenho uns blocos e escrevo permanentemente de caneta vermelha. Se for para criar, eu crio com caneta vermelha. Não sei por quê, coisa da cabeça. Então eu pego um bloco que tem pautado. Já sei que naquele bloco, o tamanho da minha letra, com 5, 6 páginas, eu ocupo aquele espaço pré-determinado que foi aberto pela editoria do Sistema Correio para que eu ocupe nas quintas e nos domingos. E aí eu saio escrevendo. E eu, às vezes, escrevo e quando eu volto a ler aquele texto, eu digo, puxa vida, eu escrevi isso aqui, puxa vida, às vezes eu me surpreendo como sai de dentro da pessoa. Talvez é a mesma sensação que um arquiteto tenha ao projetar uma casa, um edifício, um ambiente. A um artista plástico que pinta um quadro, talvez às vezes ele não parte inicialmente sabendo que ele vai dar aquele traço de tal cor, naquela direção, mas a coisa vai acontecendo. Os artigos, eles saem de dentro de você. Então, talvez eu procuro usar uma linguagem extremamente acessível, é uma conversa, da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui, é uma conversa escrita, aquilo sai desse bloco manuscrito, e aí eu tenho que ter um apoio para digitalizar isso. Muitas vezes, companheiros aqui do sistema, pessoas, eu sento e aí vou contando a história e vamos formatando aquilo para ele acontecer de forma digital. No papel, impresso, eu aí sou outra pessoa, eu consigo enxergar muito mais. Se me der o texto que tiver digitalizado, mas for na telazinha do celular ou numa tela de computador, eu não tenho a mesma capacidade visual adquirida ao longo de anos e anos. Eu adoro riscar no papel, adoro corrigir no papel. A partir daí é gerado, já entregue para a editoria do Correio da Paraíba para que encaixe digitalmente na página que vai ser veiculada. É um artesanato. É um artesanato. É um artesanato. Faz um esboço e depois da obra pronta. Eu adoro. Quando eu recebo um comentário bom ou ruim a respeito concordando ou discordando, aí é que eu adoro. Eu tenho, pelo meu respeito ao contraditório, alguns amigos dizem, não, Roberto, você me repassar isso aqui, não sei lá, não concordo e tal. Isso para mim não é uma riqueza. Na próxima, eu talvez minimize a forma de atuar de determinada coisa. E às vezes, se eu discordar da crítica, eu aí é que vou fazer ainda de uma forma mais forte. Agora, haja caneta vermelha, né? Que já foram ali milhares e milhares. Aqui a minha secretária sabe que tem uma caixinha lá com estoque eu guardo uma caneta vermelha, 2 canetas vermelhas dentro da minha agenda e guardo 2 canetas vermelhas na mesa que eu escrevo em casa. Eu gosto de escrever na madrugada, antes de dormir, no amanhecer do dia. Eu não gosto de som ao redor, muito menos alguém que estiver próximo conversando alguma coisa, aí é desastre. A inspiração não acontece. Muitos artistas musicais, eles fazem da mesma forma, eles se isolam. Tem um filho que é artista na área musical e às vezes ele aluga uma casa numa praia distante, se tranca, passa lá 10 dias, 8 dias, compondo, criando no silêncio, ou no murmúrio do mar, ou no bater da palha de um coqueiro, tal. Aquilo sim inspira, mas o cotidiano, um escritório, até na própria redação, eu parabenizo os que aqui no Correio da Paraíba conseguem redigir dentro da redação, que na verdade é barulhento. Barulheira. E essa inspiração lhe rendeu aí pelo menos 2 livros, um deles lançado recentemente, e ele também lhe alçou a condição de acadêmico. O livro tem uma inspirador título, que é Como Penso. E fiquem certos de tudo que eu escrevo
é um retrato de como eu penso. Se eu transmito alguma coisa que as pessoas possam discordar, mas eu peço só o respeito de entenderem que eu não vou escrever aquilo para ninguém, eu vou escrever aquilo para transmitir para vocês a forma com que penso. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Em março a gente se encontra. Hoje foi distinta, né? Hoje foi diferente. É verdade. Obrigado mais uma vez. Um prazer para estar aqui.